O meu nome é Iracildo Maxiano da Silva, sou filho natural de Garanhuns, nasci na antiga Praça Santo Antônio, hoje atual Avenida Santo Antônio. Dia 3 de setembro de 1943, em Garanhuns, 8 horas da noite, foi a hora do meu nascimento, pela mão de parteiras. Antônio Maxiano da Silva, o benfeitor. Eu posso considerar o benfeitor, que era um pai daquele jeito. Meu pai é do Crato, Ceará. Aos 13 anos, fugiu de casa e foi plantar o Padre Cícero, Juazeiro. Foi servir de garoto de mandado. E tinha até uma família vamos falar como um automóvel antigo, possante. A minha mãe era José Maria da Silva, casada com Antônio Maxiano da Silva, os meus pais. Conheceu em Suape, nas pescarias, mamãe com 12 para 13 anos de idade. Praia de Suape, que hoje está se transformando até numa grande cidade, né? Que tem a refinaria, né? E já com mais de 20. Mas na época não existia esse preconceito, naquela época não existia nem tabu, tudo era conceito. Era consentimento. Aí daí meu pai pediu a minha mãe a casamento, aí ficaram namorando, ele fazia com as viagens, para lá e para cá, eles ficavam namorando até que ele, mais ou menos com 13 anos de idade, ele pediu ela a casamento. E o meu avô consentiu, apesar de não ter conhecido meus avós, não. Rapaz, a história é longa, mas eu vou contar pelo menos só o epílogo. Olha, a minha mãe, filha de pescador em Suape, cidade metropolitana de Recife, e daí vivendo ali de pescaria. Então, um tio da minha mãe, o famoso tio Cazuza, ao estender a rede, pegou um dos remos da canoa ou da jangada, que eu não sei qual era a embarcação que eles usavam na época, né? Eu conheço Recife assim, só de passagem. Então, ele ficando a madeira do remo na areia para botar a rede para secar, ele sentiu uma pancada numa coisa ferrosa, né? Uma coisa meio forte. Aí ele começou a mexer, quando ele cavou era uma pequena arca. E tinha meio mundo de moeda esterlina. Meio mundo. Mas como ele já tinha alguns pescadores que conseguiram essas coisas, já tinha essa notícia, e o governo tomou, mesmo na época já existia na época do Estácio de Sá, encontraram muito, na época do Estácio de Sá, o governo não tomava. Porque o Estácio de Sá abrandia. O Estácio de Sá foi um super. Ali era para ter nascido em Pernambuco, aquele cidadão. Mas nasceu na Holanda, né? Não tem o que fazer. Olha, resultado. O famoso tio Bié, filho do tio Cazuza, que o tio Cazuza, tio Bié é irmão da minha mãe. E o tio Cazuza, tio da minha mãe, irmão do pai da minha mãe. Então daí ele comprou com esse dinheiro que ele conseguiu as esterlinas através através de alguns interventores leais, né? Ele comprou uma barcaça. E dessa barcaça ele fazia viagem para o Rio de Janeiro, carregando araruta, algumas coisas, e trazia outras mercadorias lá do Rio de Janeiro como se fosse compensado. Vários produtos, né? Vários produtos, como só não trazia madeira, mas trazia essas coisas, mas que ele trazia essas coisas. Aí foi se dando bem, começou a ajudar a família. Cada um, ele como quem deu vamos chamar, num popular, um quinhão. A canoa ele deu um quinhão. Um dos irmãos da minha mãe, o famoso tio José, o quinhão que ele ganhou, ele prosperou. Quando na época que mamãe estava viva aqui, que eles iam fazer visita aqui à família, ele tinha 5 padarias. Esse tio José, irmão da minha mãe. Ele tinha 5 padarias e ajudava uns aos outros. Então tivemos até engenheiro astronáutica, depois desistiu, aí passou a ser, aí se formou em administração, passou a ser supervisor do Zé Albuquerque, o maior transportador alimentício aqui do Nordeste e Norte do Brasil. Ele desistiu, as outras se transformou em advogadas, as minhas primas.
Meu pai trabalhava aqui, mamãe trabalhava em Propriá. Eu tenho irmão de Penedo, tenho irmão de Arco Verde, tenho irmão de Buquim, tenho irmão de Calda de Cipó, na Bahia. Porque meu pai era tipo cigano, meu pai queria chegar naquele mesmo ano em Ricá, naquela cidade. Mas passou a ser empregado da Altinha Leão, depois passou a ter até cavalo de raça ele fornecia, caminhão Chevrolet gigante ele teve, na Aliança de 30. Meu pai foi realmente ele não era um aventureiro. Meu pai não era um aventureiro, porque ele não usava aventura. Agora ele era um desbravador de consciência, procurava ajudar. Ele viajava muito, agora um cidadão honesto, de tal maneira que ele aqui deixou uma amizade muito forte. Mas tinha poucas lojas, Luiz Santos, Pascoal, né, Moço, que ele trazia também joias de Fortaleza, as verdadeiras joias que existiam na época, mas o comando dele era mais a linha Colômbia, fabricada em Aracaju, que despontava com a linha Bispo, fabricada em Demir Gouveia. Então ele fornecia aqui nas lojas e também ele mandava para Aracaju sebo de rim beneficiado para Vieira Garcês, sabão celeste e sabão pintado. Vieira Garcês. Ele mandava de 15 em 15, ele despachava no trem as 9 barriquinhas. Não era toné, barrica. Aquelas barricas, mais ou menos, não sei dizer, mas era 9. Há 1 ano e meio de idade, saímos de Garanhuns e viemos para essas pragas aqui, para esses territórios, como queira chamar. E daí, mais ou menos com 4 anos de idade, nós viemos para diminuir, da Bahia para cá, entre Arapiraca e Propriá, e ficamos naquele vai e vem. Foi transformado numa rede de roda ferroviária, que a minha mãe trabalhava no mercado público, vendendo sabão em grosso em Propriá, e meu pai aqui despachava a linha Colômbia para o comércio, né? Como seu Luiz Santos, Francisco Pereira, né, Moço, e vários outros, né? Poucos, o comércio era pequeno em Arapiraca na época, né? Mas era uma cidade que tinha trabalho e faltava trabalhadores. Então daí, a função do meu pai, da minha mãe era essa, sempre dar muito aconchego aos filhos, e nós nos transformamos em pessoas do bem, graças a Deus. Não era muito respeitada, meu pai morreu com 58 anos, mamãe era novinha, muito respeitada, que ela era muito talentosa, minha mãe. Era talentosa mesmo, ela tinha aquele ego, aquela coisa de dizer assim, uma senhora de bem. Eu já gritei nessa rua aqui, gritei lá no mercado, só que só tem uma mulher evangélica no mundo, só foi minha mãe. Procure outra. Teve eu e mais 7. Ao todo foram 8, né? Vamos começar pelo mais velho, faleceu no Rio de Janeiro, Isaías Maximiano da Silva, Isabel Maria da Silva, Ismael Maximiano da Silva, Irenita Maria da Silva, das mulheres muda, sabe, Maximiano Nieto português, olha. Irenita Maria da Silva, Isabel Maria da Silva, Rosimeire Maria da Silva, Ivan. Olha, entre Arapiraca e Propriá, agora várias cidades, a minha família morou, talvez antes de eu nascer, que eu nasci em Garanhuns, mas eles moraram em Arco Verde, Pesqueira. Desde eu novo que eu fui aquele cara, né? Que eu novinho mesmo tomei conta de um engenho de madeira, lá na fábrica, na usina Propriá, usina de arroz. Bem no setor de arroz, papai tinha uma serraria forte. Aí tinha aqueles engenhos que trabalhavam só, você botava madeira, o cara vinha, puxava madeira, aí prendia aqui o grampo, aí nós media a tábua larga, estreita, como quisesse. Aí deixava o engenho trabalhando e eu ganhava um salário mínimo, acredita, de menor. Com 12, 13 anos, 14 anos, eu ganhava um salário, mais ou menos 14 anos eu ganhava um salário mínimo. Mas era tão farto dinheiro naquele tempo, que eu ficava com 50 e dava à minha mãe 300 e mais um pedaço. Eu só ficava com 50 e dava para tudo.
onde eu estudei, cheguei a estudar no Adriano Jorge, foi o meu primeiro colégio. Depois do Adriano Jorge, voltamos para Ponta Nossa Mãe em Propriar, e lá estudei no Cristiano de Brito, um colégio municipal. E depois Gomecinho do Bessa, particular. Depois de volta a Arapiraca, Instituto Batista. Era o Colégio Batista, Instituto Batista. Na época chamava Instituto Batista. Não é o Instituto São Luís, Instituto Batista. Professora Noêmia, um dos governantes do colégio, pastor Angélico, super. E eu pertencia a esse povo, um carinho que eles devotaram. E lá no Adriano Jorge foi a professora Helena Leite, irmã do padre Darcy Leite, uma superprofessora, diretora Maria Fragoso. De volta a Propriar, porque uma época nós ficávamos com o nosso pai, outra época com a nossa mãe, para não perder o costume, para não perder a graça da vida. Porque eu continuo falando que a vida, ela é bem vivida quando você quer. Só é você ter fé em Deus, pedir a Deus que ela vai dar certo. Agora, se você procurar fazer o mal, ter inveja, não adianta que você não chega lá. Eu tinha professores ideais da porra, como a professora Helena Leite. 4, 5 anos de idade, eu já estava com a porra. O Instituto Batista, na Avenida Rio Branco, anexo à Igreja Batista. Organização Pastor Angélico. Não, mas tinha régua que só aqui. Regada nos braços, nós levávamos um pouquinho. A gente pulando janela para fazer cachorrada. É bom que o pessoal fique sabendo que naquela época já se existia realmente, entendeu? A corrupção forte. 1943 foi quando eu tirei o meu primeiro título. Num partido trabalhista brasileiro, a corrupção já vadiava. Eu quero dizer que para eu tirar o título, foi aumentada a minha idade, a do Jurandir, vários caras lá de Propriar para a gente ganhar corte de fazenda, sapato de luxo, na época não chamava de marca, sapato de luxo. Então a gurizada da época queria era assim. Aí resultado, e a mãe da gente concordava que a mamãe era uma cabra eleitoral daquela de matar o guarda. A minha mãe foi ameaçada até de levar uma pisa, porque na época chamava-se pisa, da pisa. A época era assim. Não levou não, porque o governador veio para Propriar, Luiz Garcia na época, através do vereador e do deputado Valdo Leal de Melo e do vereador José Queiroz, que era, mamãe, vamos chamar que era adepta, ela era adepta desse pessoal, era cabo eleitoral e era forte. Pô, era tudo da época que eu torcia pelo partido da minha mãe, que era a União Democrática Nacional, que eu não entendia bem, né? E eles eram do Partido Social Democrático, verdadeiro da época, era partido deles. Mas eu não jurei que ia votar nele, eu jurei a bandeira, mas a eles eu não falei que ia votar, né? Eu tirei o título, a minha idade foi aumentada porque para poder, só tirava o título com 18, eu fui lá para o Partido Trabalhista, não tirava. Sou de 46, a minha parte harmônica, o meu organismo é de 1946. Foi enganando a todo mundo, agora um engano que não prejudicava para a época, né? Que na época não tinha o ódio, não tinha quase fosse fosse só uma devassidão. Era só uma devassidão, não tinha o ódio, não tinha o machismo, o protagonismo, essas coisas, era tudo razoável. Quando eu vim a Arapiraca a primeira vez, mais ou menos uns 4 anos de idade. Lembro do Poeirinha, o Cine Purga, né? Era o Cine Leão, o primeiro cinema de Arapiraca. Esse cinema era na Praça Marcos da Silva, que era tudo de pissarra. Era o Cine Leão, da família Leão. Foram os percussores da Boa Vontade de Arapiraca. Eles, porque foi a primeira usina de energia, vamos chamar assim, mais fácil, de energia, foi eles que trouxeram o motor da Alemanha. Foram de navio alemão mesmo, porque passaram 4, 5 anos para chegar, mas chegaram. E trouxeram o primeiro motor. Aí nós tínhamos, em Arapiraca, nós tínhamos energia através da família Leão. Aí depois Valdomiro Barbosa achou de comprar a família Leão esse motor. E daí continuou com a Força e Luz de Arapiraca, né? O Poeirão era uma entrada normal, com as grades,
Então eu lembro do cidadão alto, eu era pichoto, mas eu lembro, ele era ficava na portaria, recebendo os ingressos. Que se pagava ingresso, né? Tá na cara, né? Então ela chamava-se Cine Leão. Aí a turma chamava mais, botaram um vulgo de Poeirinha. Ficava ali mais ou menos naquela mediação ali do Bradesco. Cadeira mesmo, mundo de cadeira. Ele era pequeno, mas era um pequeno, talvez melhor do que muito cinema que eu conhecia em Aracaju. Ele era famoso porque eu era muito pichote, né? Eu nem pagava, né? Que eu morava na Praça Marca, eu não pagava. Eu saía rasteirando ali pela calçada, pelo menos tinha calçada, né? Padronizada mais, viu? Era de Pissarra, Avenida Rio Branco, tudo era Pissarra, só tinha calçamento na Rua do Comércio. Chamava-se Rua do Comércio, Praça Manuel André. Agora a praça não era cafona, não. Eu lembro que era bonita, que eu fui crescendo para lá e para cá, e ela sempre crescendo. Aqueles pés de fico do antigo, né? Eles faziam aquela... como se fosse uma manada, um rebanho de perus. Aí fazia o peru maior lá na frente, fazia aquela carreirinha de peru pequeno, depois de galinhas. Uns desenhos bacanas que os caras faziam na Barra da Tesoura. Era o jardineiro da prefeitura, que nós tivemos prefeitos bacanos. Na época, o prefeito Dr. Coraci da Mata Fonseca. Agora aí eu vi os caras falando, reclamando. Uma semana todinha o mesmo filme. Agora para mim tanto como tanto eu ia de graça mesmo, eu gostava de assistir. Passava semana, eu lembro de um filme lá, passava Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel. Ali tinha 3 casas vizinho ao Instituto São Luís e ao Dr. Zé Marques, mais ou menos. 3 casas, lembro da cor, amarela. Uma delas, meu pai alugou, era do seu João Lúcio da Silva, depois que ele desmanchou e fez um casarão para ele, né? De família. E depois o doutor Sebastião comprou e fez aquele hotel, aquele edifício lá, São Sebastião. Rapaz, só foi poucos anos. Eu não sei articular mais ou menos os anos ali, mas foi um tempinho bom. Deu para eu ficar conhecendo a meninada, as amizades, né, como Eronido Monteiro, que ele estudava lá no São Luís, e a cidade era pequena, a gente ficava tudo junto ali para brincar na praça. O Zé de Sá, que eu conheci, Parete. Obrigado a ser Parete, ele é tio dos meus próprios sobrinhos. Ele teve a Rádio Tupã, depois a Tupi, ele fazia o programa A Noite é Nossa, com a Joaninha, finada Joaninha. Aí quando foi, depois que chegou as emissoras de rádio, eu concluo outra parte, chegou as emissoras de rádio como a Novo Nordeste, aí ele fez um dos melhores programas que eu já tinha assistido na minha vida, escutado, né? Eu escutava muito Irã de Santos, em Sergipe, pegava muito bem a Rádio Cultura, Rádio Liberdade, Rádio Jornal, Irã de Santos, na Hora da Saudade. Ele fez aqui nos Braços da Saudade. Para não colocar a Hora da Saudade, colocou nos braços, porque Arapiraca escutava muito as emissoras de Aracaju, né? Programador da porra, rei do pastoril, rei do programa de calouros. Eu já ganhei até um pacote de prego, cada um prego desse tamanho aqui. Programa de calouro. Eu estava em carnaval, imagina um programa de calouro. Ah, muitos. Cine Trianon. Foi forte, Zé de Sá. Forte. Forte mesmo. Tem aqui o Gamelinho, o Gamelão. 2 irmãos gêmeos. E eles gostavam de cantar fusarca, né? Era mais fusarca. Gamelinho e Gamelão, 2 irmãos. Sapateiros. Aí eles falavam assim aí, no show. Arapiraca tem a moda tatá. Um falava para um lado, outro falava para o outro, sei que não respondia, ficava um negócio interessante. Arapiraca tem a moda tatá. Ontem de noite veio um velho do baixão, na hora da projeção, começou a cochilar, estava sonhando que estava no olho de uma mangueira, caiu de cima da cadeira e quebrou a espinha dorsal. Porque no início fala sobre o cinema, né? Aí ele chamou de velho, né? Já foi um negócio errado, viu? Velho é estrada e a gente adora. Aí veio do baixão e começou a cochilar. Rapaz, era gostoso esses 2 caras. Um morreu tá com pouco tempo, morreu o outro primeiro, que eles era brincalhões mesmo, era muito folclórico as brincadeiras deles.
Arapiraca mais ou menos era na faixa a gente podemos chamar 100%. Hoje ela faz de 10 a 12% plantação. 10 a 12, mas era 100%. Tinha trabalho e faltava trabalhador. Sou testemunha porque sou um defeito, ia buscar trabalhador no sertão para ainda ensinar. Para ainda ensinar o manejo de quebrar o fumo, desolhar o fumo, quebrar o fumo para botar no varal. Aí eu ia brincar lá na serra. Tá. A hora que eu gostava de ir, eu ganhava o ordenado do adulto. Aí a dona menina de Viera até viu, ela dizia, o Iracito vai ganhar o salário, o ordenado, uma coisa assim. O do homem, viu? Da mulher era 25, o do homem era 30, e eu ganhava 30 por dia, porque eu era tucudo em tudo. Era tucudo mesmo. Eu queria nem saber, parar para aprender, agora eu não gostava da enxada. Trabalho nos automóveis do Coringa. Agora ajeitei muito as máquinas lá para fazer solda, quando danificava sofria uma pana, eu ia para lá final de semana, perdia até a brincadeira do domingo, ia no sábado, passava a noite lá, domingo, para terminar lá o serviço. Para moer tanto o café como a farinha de milho para segunda-feira, né? Cabeludo, porque era cabeludo mesmo ele. Botaram o nome dele Cabeludo, naquele tempo o cabeludo era... Eu mesmo cabelo, meu primeiro título, esse título que eu tirei lá, olha, era cabelão aqui. Aquele cara ali aquele cara criador, aquele cara só não fez chover aqui em Arapiraca, mas o resto ele fez de tudo. Demais, ó. Criativo demais, oficineiro do bom, de tudo ele fazia, depois coisa pesada, ferragem, essas coisas pesadas. Fez uma casa da porra no meio aí de cima, ele fez estilo salão que ele fazia aqui, como fosse aquela coisa esbagaçada. Primeiro andar, aí ele fez tipo um sote. Rapaz, o cabeludo é da porra pra dentro. Pensa que amigão bom da porra. Eita, eu tenho que falar. Nunca fizeram pergunta sobre o primeiro pé de fumo do Zé Alexandre, de chapa. Deu um trabalho, viu? Eu fiz umas para botar no jardim da casa dele. Gastei umas 2 folhas de chapa para fazer as folhas, fazer o caule. E quem pintou foi o Mauro Jorge. Eu passei a pistola e ele pintou aquelas marquinhas. Porque se eu fosse fazer toda aquela marquinha que tem na folha, ainda hoje eu estava fazendo. Aí ele ficou um pé de fumo bacana, rapaz, negócio bacana. Foi pro Zé Alexandre. Comecei no Juvenil do próprio Ar, chamava Juvenil, não era Júnior. Júnior é nome de pessoa, nome próprio. É Juvenil mesmo, continua o nome Juvenil na minha. Juvenil do próprio Ar. Aí eu não torcia pelo Asa não, porque eu jogava contra o Asa, eu não gostava. Como é que eu ia gostar do Asa, nem do CSE? Não, lá em Sergipe, ou aqui. Quando, um tempo de Sergipe. Mas depois, quando eu fiz, me convidaram uns músicos que vocês conheceram, Lula, olha, da família do Miguel Vieira, será que tocava? Cara guerreiro da porra. Ali era incrível aqueles caras para tocar. Me convidaram para ir a Penedo ver um jogo do Asa. Eu estava tomando um quentão lá no Seu Valto, na esquina, ali próximo ao João Mato. Onde fica aquela... Tem ali uma agência de transporte, né? De umas vans, né? Aí fui a Penedo, assisti o jogo do Asa e Santa Cruz de Penedo. Aí eu gostei de ver gol de pistola, a bola saiu redondinha dessa altura aqui. Chovendo. Gol de pistola, mais ou menos ali do ciclo da meia-lua. Não da meia-lua, uma obra, do ciclo do risco do meio do campo. Mais ou menos ali, mais ou menos 2 metros, ele deu um pé, pistola, o nome desse atleta. Um chutaço da porra, a bola fez isso, ó. A bola como se fosse uma coisa, coisa de peteca assim. Ela não saiu fuleirando não. Mas rapaz, um gol da porra. Aí eu gostei do gol, achei maravilhoso e daí eu comecei a torcer pelo Asa. Sabe que ano? 74. A de São Sebastião. Aquela ali foi a primeira igreja articulada de Arapiraca. Que a primeira verdadeira foi aquela que para mim ainda chama verdadeira, né? A Bom Conselho, né? Aí ele veio e fez essa aí.
Ele era engenheiro daquele forte, que o padre, na época, estudava 11 anos. Mas não era só teologia. O padre não passava só pela teologia. Às vezes o padre estudava até medicina, para se agregar a uma taverna, uma caserna, um quartel, para ser um capelão e ser um médico. Ou então engenheiro. Raramente ele não era advogado, não estudava direito, né? Mas sobre questão de engenharia eles estudavam. E esse padre de Propiá, Monsenhor Soares, aí foi quando ele foi chamado de novo, veio para cá. Mas ele lá em Propiá, como Propiá tem aquela tradição, né? Padroeiro Santo Antônio, aí usava aqueles cofrinhos, jogando nas casas, de mês em mês ia apanhar, para tirar as moedas, né? Mamãe era evangélica, mas mamãe dizia, não, aqui é a casa de Deus, eu tenho que ajudar também. Ela botava as moedas no cofrinho, apesar de ser evangélica. E era assim, ele foi fazendo assim, como ele brincou aqui também, a missa dos feirantes. Olha, vê se você arreia mais um pouquinho a mão, fazendo graça, né? Vê se você solta mais um pouquinho a mão, para soltar mais um dinheirinho para a igreja, a construção está atrasada, vê, que monumento. Ali era uma igreja estilo barroco, foi um cemitério. Agora ali eu lembro que eu brinquei mais meu irmão, não era nas catacumbas, era nos alicerces, né? Aí era cada alicerce fundo danado, aí nós pegávamos aqueles ossos lá, alvinho, caveira, meu irmão levou uma pizza da peste, levou lá para a Rua Santa Terezinha uma caveira, um cano. Aí levou e botou uma vela, botou lá no muro, porque na época o muro das casas era muro baixo, né? Não existia muro alto, era muro baixo. Aí, assombrando o povo, quando o pessoal passava, logo uma energia de vez em quando faltava cedo, né? O padre Epitácio. Eu fui ao enterro dele, porque eu estava no Bom Preço, quando eu vi a história de que eita, morreu o padre Epitácio, não sabia que ia ser tão rápido assim. Aí foi na igrejinha, São Sebastião, o enterro dele. E não tira dali, não pode tirar. Aquilo ali é a parte faz parte do clero, faz parte da parte da teologia. Tem que ter crença, se existe você tem que adotar. Sempre foi assim. A minha primeira identidade eu tirei ali, acredita? Onde tinha a Secretaria de Segurança Pública. Aí eu já tinha que tirar a identidade, só tinha aquele setor para tirar a identidade. Você entendeu? Eu gostava de ver aqueles animais ali, desde segunda-feira ali, eu gostava de descer ali. Tinha a parte da delegacia de polícia. Era uma prisão ali. Lembro, ela não era aconchegante não, porque ela parecia que tinha uns degraus lá para baixo. Nunca fui lá para baixo não, mas era descida. Só cheguei assim, porque tinha os conhecidos lá, tinha os Pedião Soldado, né? Tinha Cabo Antônio, o soldado Manuel, que eu conheci ele lá em colégio, futebol clube, né? Porque na época você comprava a cerveja, era vendido como se fosse aquelas garrafinhas, aquele litrinho, um vasilhão, tudo, não era vendido assim a cerveja. Meu cunhado mandava buscar, aí nós ficávamos com os vasilhões, aí ia vender naquela fábrica. Ficava juntando, né? Quando ele tem a base de uns 10 vasilhões, aí nós botávamos numa sacola, numa boca-pia e vender lá. Tinha a fábrica vizinho, né? Camarão. A fábrica de bebida, aí a gente vendia os vasilhões, mas ia aproveitar e ficar na delegacia. Todo mundo não entrava na delegacia, parece que tinha uns bancos de ferro na porta. A vida era meninada ali dentro da delegacia, rapaz. Porque não era perigoso a delegacia na época, né? Lembro que eu novinho saía vendendo na feira, vendendo linha Colômbia. É como aquele pacotinho de fósforo, que a gente usava, vendia o pacotinho de fósforo, marca-olho também, a gente levava o fósforo. Então aquela coisinha da linha a gente rasgava um pouco aqui, que era aqueles carretel, assim que eu pedia um pacote mais ou menos aqui, aí saía mostrando, gritando e vendendo. A linha Colômbia, cada grito da porra. Linha Colômbia, melhor, é forte, que puxa até o jumento, eu botava tanta pressa. Os caras me ensinavam, eu pegava logo no ato. Vá dizendo isso pela rua. Aí desci até vendi Guaraná da Vino. Olha, um é 10 tons, duas é 1.500. Um é 10 tons, duas é 1.500. Vendia refresco, aquele rapadinho, chamava
ou rapadinho ou raspadinho. Agora que eu sei que deve ser rapadinho a palavra científica, porque raspado é aquela outra parte. Veio da Pindorama, mas veio depois de muito tempo. Porque a Pindorama nasceu pelo francês em 1955. Vazio, era um refresco muito bom, bem forte, com o refresco Pindorama e o Maguari. Balde de alumínio, bem fechado, com aquelas conchas, tipo umas conchas de Flandre, agora bem gelado. Pegava aí para abrir muito de uma vez, não era manual não. Sim, manual, a parte dos cabos, né? Mas não era negócio de estar pegando com as mãos, não era um negócio, era legítimo. Eu mesmo tomei muito, meu. Chamava os outros que não tinham dinheiro para ir fazer farra. Comer cocada, comer queijada, comer cocada baiana. Queijada não tinha não aqui, tinha cocada baiana. Acampava nas vendas. Tinha uma venda lá na Rua 30, tinha uma rua na esquina aí da Pedro Corrêa com a Rua Monsenhor Macedo e vendia caldo de cana também. Aquele caldo de cana cheio de aranha, asa de barata de repente. Era ou bolachão, chamava bolachão, disco voador, bolachão ou o pão francês, não, pão crioulo, era mais o crioulo. Tinha aquelas barraquinhas do bezerro de duas cabeças, a galinha de três pernas, sempre tinha essas coisas, aquele folclore. Aquelas barraquinhas, rapaz, que ficava um cara, quer dizer, vamos chamar, um sanfoneiro, dois batuqueiros. Então aquele cara anunciando lá dentro, na porta, bezerro de duas cabeças, a galinha de três pernas. Sempre tinha essa coisa, eu cheguei a ver a galinha de três pernas no meio da feira. Botava aquelas empanadas, tipo quadrado, né? Uma barraca, como fosse uma tenda, né? Arrumava uma tenda ali, aí eles cobravam ingresso para o pessoal ir assistir. Eu mesmo gostava de ir. Agora morto, né? Ressecado, como é que chama? Quase que fosse empalhado, né? Tinha muitas invenções. A do Alto Cruzeiro. O organizador era mais ou menos o Nezinho, o pai do Nezinho, seu Domingos Vital. Esse pessoal todo que fazia parte lá daquela festa. Aquela festa era uma festa da porra. Aquela festa era supimba mesmo, festa de ano. Aquela festa, você à noite, você passar na ponte, você tinha que ir procurando uma brechinha para ver se conseguia passar. Ou subindo para o comércio, ou indo para a parte da festa, que tinha cheio de forró naquela ladeira ali, forró pro peste. Pastorinho do bonzão mesmo, bom mesmo. A minha familiação era tudo azul. O que era gostoso era pegar, que era pastorinho rezado. Remédio Pascal, um grande compositor. Tocava em tudo que era instrumento. O João do Pife era o meu articulador, ele fazia os pifes para mandar para Brasília e ia furar na minha máquina, na oficina, que é máquina de bancada, furar mais fácil. Ele ia para lá furar, era um amigão meu. Fazia o pife para levar, para mandar para Brasília, para vender lá. Ele fazia bem bacana mesmo os pifes e também fazia a flauta, né? Ele chegou a tomar flauta lá, tocou com sua porra lá. O Zambrosio tinha banda de pífano, bem agradável. Lá na Lagoa, eu ainda chamo hoje a Lagoa. Eu fiz até marchas. Dá para eu cantar um agora? Saí de casa avisando a toda a gente que o carnaval nas Piaba é diferente. Tem muita paz, tem muito amor, organizada a seu favor. Pirri, 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 pirru. É um carnaval com muito amor, pirri, 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 pirru. É um carnaval com muito amor. Pá! Tem o Erivelto organizando pra valer, tem um Neno atendendo a garotada. Isto é uma prova que carnaval organizado tem valor. Pirri, 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 pirru. Essa letra eu fiz, levaram até para São Paulo. Eu estou esperando os 12% que alguém grave. Ou A Vida do Prisioneiro. Eu fiz várias. Sim, eu fiz transferência de música de Leonardo Zé Rico para a marcha de carnaval, né? Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, vivo agora tô explodindo. O sol que andava meio ausente,
voltou a brilhar novamente num sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais esta ansiedade louca. Tinha que explodir, né? Porque senão não sai direito, como eu estou cantando agora. Quando o amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo, com a respiração de boca a boca. E o amor vale tudo na vida. Agora eu explodia mesmo. E o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor eu escrevia a canção e dava aqueles gritos. Eu só levei uma vaia, que a minha irmã tinha chegado. Aí eu fiquei um pouco entusiasmado, né? Aí o Val foi lá num palco, aí pegou aqui, ó. Dona Bebé tá aí. Aí eu digo que o pessoal prometeu que vinha e vieram mesmo. Aí eu senti, né, aquele ensejo, aquela vontade, né? Aí dei uma falha na hora que subtonou. Aí os caras, ei, rapita, eu cheguei e disse, minha gente, é porque eu estou entusiasmado, tá chegando a minha família aqui. Mas é bom você lembrar, minha gente, os brutos também amam, viu? Aí foi aplauso, tá? Lá no sertão, por aí, veio em Sergipe também, Junqueiro. Aqui só fizemos uma vez lá na rua São Pedro, mas não prestou não. Ah, nós fizemos no Bar Camarão também, no Camarão deu certo. Ali imagina na linha de ferro ali, Rua Maurício Pereira. Rapaz, aqui teve carnaval porreta, não atrapalhava nem a feira dia de sábado. Aí não ia ter feira na segunda, que aí atrapalhava, né? Mas começava o carnaval, o intróide ou o intrudo, como queira chamar. Zé Pereira, né? Num sábado tinha feira, tinha muitos blocos. Eu vim uma vez de Propriar, só pra cá, pra brincar num bloco, pra ser campeão. O bloco era Gigantes do Ritmo, era do Mestre Seba, finado Seba, Futebol Clube. O concorrente era o Jovem do Ritmo e Arapiraca do Samba, o Professor Bento. Quer dizer, escola de samba, agora bloco, zum, 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 tinha vários. Tinha muita coisa bonita, muita coisa bonita. Ah, era dos médicos, dos advogados. Nossa perfume tinha, mas mela lá no clube não. Tinha na rua. Mas o povo aqui não sabia fazer o mela não. Não se joga no rosto de ninguém não aquilo, rapaz. Ali quando você cria, você passava na mão, aí fazia assim nos caras, né? Aí os caras pegavam e faziam assim, com a rosina. Não, porque ali não ofendia não, para não estar gastando talco. Era mais na rosina, porque era um gasto da porra. Eu mesmo brinquei muito assim mesmo, no intrudo, né? O intrudo é banho, logo domingo de manhã. A minha mãe achou de me colocar no Genar para aprender a profissão de marceneiro, impropriar. Começou lá no marceneiro, depois de marceneiro, aí fui para oficina de forte, fazer coisa de carro de boi, bater bico de arado, fazer coisas da pesada. Era uma fundição. Hélice de lancha, para lancha, motor de lancha, tudo se fazia. Aí depois de lá, que eu aprendi um bocado de coisa, de fundição, aí de lá fui para a oficina de domingo, quintiliano, aprender a profissão, de repente já estava soldando. Carro, o mestre Otávio já isso vai ficar no lugar o Rodão vai ficar no lugar do Deda, soldando. Iracildo e Rodão vai para o lugar do Deda para fundição. Iracildo vai ficar soldando, bico de arada, enchendo. Aí de repente eu já estava soldando elétrico, dessa máquina que eu tenho aí, aqueles cabos que estão aí embaixo. Aí comecei, mas achei por bem partir para automóvel. Aí de repente eu já estava soldando oxigênio, já estava fazendo remédio, com incentivo do meu próprio irmão, de outros camaradas que naquele tempo faziam questão, né? Um aprendiz fazia questão de ajudar o outro, melhorar. Porque hoje aqui em Arapiraca tem muitas oficinas aqui que os caras aprenderam nessas máquinas velhas minhas. Eu fazia em 4 dias, agora eu faço em 12, mas é a mesma. Aí eu gostava mais de fazer era Kombi, porque Kombi não tinha que desmanchar. Só o trabalho que dava tirar a vidraçaria, que tinha mais vidro do que aquelas igrejas da Espanha, olha. Aí eu gostava de Kombi, veio Kombi até de Maceió, de Penedo, que criou a fama, que eu era o maior combeiro. Eu gostava porque não tinha que ser desmontado.
Tirar duas portas à frente, tudo, para-choque. O que é que tinha para desmanchar numa Kombi? Aqueles bancos de dentro. De automóvel eu faço. Não traga batido não, mas traga para botar uma caixa, uma coisa, para ver se eu não faço. Não quero batido não, senão não dá prejuízo. De Janeiro Filgueira Santos e Silva. Curituba, município de Porto da Folha. Canindé do São Francisco, uns 14. No colégio, mais ou menos, namorinho de pé de poste. Os postes eram de madeira na época, assim, estreitinho, dá para ver tudo. Ela me deu o primeiro beijo, foi ela que me beijou. Era mais velha do que eu, sentada numa calçada alta. Ela de repente fez rápido e me beijou. Aí aquele primeiro beijo foi da porra pra dentro. Aí eu lembrei, o beijo que você me deu, guarda ainda hoje o calor, mande esta carta, meu amor. E manda, mas não pode mandar notícia, tá na catacumba. Por isso que eu não vou no cemitério. Eu tenho ido a vários velórios, vários enterros, mas não chego lá perto da catacumba da minha família. Tem um monte de gente ali da minha família. É interessante eu dizer quem fez o meu casamento, e foi um dia de sábado, uma tarde de sábado. É coisa inédita. E quem fez o meu casamento, pai de um grande ministro do Supremo, Carlos Aires Brito. Deixou há pouco tempo, ele completou os 75, nós o tratava como Carlinho Brito. Olha, o pai dele era juiz do bom, mas o pessoal lá em Propriá, nós todos chamamos doutor Britinho. Foi ele que fez meu casamento, a minha mulher estava mojada. Mas estava tão bonitinha, vai, com aquela... Meu sogro foi era um vigilante da fiação e tecelagem de Propriá, lá de Canindé. Canindé também, Maria da Glória Proça. A segunda mãe. Quando a sogra é boa, mamãe disse, vai ficar aqui uns dias. Aí eu fiquei vexado para minha própria casa. Não, moramos lá em Propriá, que nós já estávamos lá praticamente de vez, né? Passei mais ou menos uma base de uns 15 anos. Não, casado não foi 15 anos, não, foi menos. Ah, nós ficamos sempre vindo aqui, porque nós tínhamos parentes aqui, tinha irmão, tinha sobrinho, nós estávamos vindo sempre aqui. Estava bem com meu cunhado, e sempre eles iam para lá, vinha para cá, sempre estava viajando. Era mais de trem. Eu não falei que era uma rede de rota ferroviária. A lancha para atravessar o rio, então pegar o transporte lá na estação do colégio. A rede ferroviária do Nordeste. Depois passou a ser diário. Viajei demais de trem, restaurante. Botava com 2 cervejas, estava chegando em colégio. Era assim, rapaz, era uma vida boa da porra. Eu decidi voltar para Arapiraca de vez porque Propriá já estava chegando à ponte. Que por sinal, ela foi inaugurada antes do tempo, né? Eles venceram a parada e anteciparam, 3 meses antes, eles já tinham antecipado a condição da ponte, né? Aí os carros já iam passar rápido na ponte. Já não ia mais parar em Propriá, que não era mais época de balsa. Eu trabalhei um tempão para o seguro da balsa. Aí eu já tinha muita influência. Mas faleceu o menino meu lá. Aí eu vim para cá. Aí meu irmão disse, é melhor você vir para cá. Porque aqui eu tinha mãe, tinha irmão. Se eu quisesse para aquela casa aí, se quisesse ir para aquela outra, quisesse. Aí eu vim morar aqui, logo na Monsenhor Macedo. Cinco. O Williams, o Wilma, o Elma, o Washington, Jaqueline. Sempre fui eu. Eu só falhei na Jaqueline. Eu só queria tudo com W. Porque acentuações. Meu pai não fez assim na minha mão, tudo no I. De Janeiro Filgueira Santos e Silva. Olha, ela está com 6 anos que faleceu. O nosso romance era um romance especial. Aqui não era entre tapas e beijos não, era em troncos e barrancos, porque tempo tinha média, né? Mas eu sempre ia para os bailes com ela. A Janeiro nós viajava demais, para Aracaju, para toda parte. Tinha coisa melhor de ver aquela mulher de maiô. Mas eu vou dizer a você,
Ainda amo aquela mulher demais, homem. Pode acreditar. O casal que não briga, o casal que não discute é mentiroso, não vive não, vegeta, não namora não. O casal tem que ter uma discussão, tem que ter um ciúme ou de baixo ou médio, mas tem que ter um pouco de ciúme para ter uma confusãozinha. Tem que ter. Osane. Aí eu vim trabalhar aqui para ficar perto dela. Filho é só o começo. Amor só de Deus no céu e na terra da mãe. O resto é atração. Bom, rapaz, começou, o primeiro dia ela correu, foi atrás do Heraldo. Ela caiu aí da calçada, uns degraus da área ali, caiu lá pro quintal, lá no fundo. Aí ela estava com labirintite, aí já foi o começo. Aí doutor Zé de Nelson, finado doutor Zé de Nelson, vinha para cá 2 vezes por semana, ele cuidando dela. Ele disse, não, eu vou logo contar a vocês, viu? A minha tentativa vai ser de, como eu quis dizer, paralisar, né? Parar, paliativo. Mas bom não cura, bom não fica, não cura. Os neurônios estão encapados, como se fosse uma coisa de pinha. Quando você tira a pinha, não fica os caroços dentro, né? Cimento, aí fica aquela pasta da pinha, né? Aí é os nossos neurônios, né? Nós temos capacidade, 6 milhões de neurônios. Se parar de funcionar a metade, não tem problema. Você começa a dar algumas topadas, mas não pode 75%, porque já começa a cair. Aí já começa a esquecer. Você já não vai mais ter aquela nitidez nas suas palavras, ela vai ficar um pouco embaçada. Eu acompanhei muito a minha mulher, que dava banho nela. Aquela cadeira ali, ó, o bandido levou 2 cadeiras dessas, aí aquela ali, aquela coisa até embaixo, que eu dava banho naquela cadeira, que eu botava ela aqui, ó, dessa que você está sentado, dessa, encostava ela assim, saía arrastando, que ela cismou com cadeira de roda. Notei, quando a Wilma trouxe, que ela tinha ficado um pouco assim, cabisbaixa. Aí, bota pra lá. Aí eu não pus a cadeira rodando, que eu carregava ela pra todo canto, pesada. Aí eu botava ela aqui, dava banho nela. A Jaqueline só me ajudou a dar banho uma certa vez, porque já estava nesse quarto de cá, era mais aqui. Aí eu dei lactopurga, que ela estava meia, vamos chamar no popular, enticada, né? Aí apareceu o zabumba mesmo da peste para dentro. Ela disse, pai, eu tô assim, enjoada. Eu disse, pare, sua mãe, viu? Você é sangue dela, eu não sou não, mas repare como eu tô cuidando dela. Repare como eu tô cuidando. Merda, de todo jeito, eu lavando. Para mim eu tava igual pegando um bocado de areia de praia. Minha mulher querida, a mãe dos meus filhos. O meu carro-chefe viajou, foi embora. Mas a depressão chegou perto. Eu passei uns 30 dias tomando misturada de gengibre. Uns 30 dias, todo dia, à noite, eu não tomava pelo dia, toda noite eu ia tomar. Aí na Socorro aí embaixo. Porque você podia fazer em casa. Porque eu sempre gostava de vodka. Mas o que adianta você fazer litros e litros de misturada para você beber? Para quê? Você atacar o seu próprio sistema nervoso, você atacar o seu sistema imunológico, você atacar o seu organismo, tudo. Preferia sair porque tinha com você bater um papo, né? Namorada por perto, tinha cada uma mulher da peste. Ele ficou viúvo, aí estava com a peste. Eu digo, agora eu virei gastoso, agora eu sou gastoso. Elas estão por aqui, para não dizer querendo fazer assim, furar. Tá? Teve uma Helena que se encostava em cima de mim com a peste. A Rosa também, irmã dela, ainda veio aqui, mas eu não fiquei com não, fiquei com outras. Aí depois apareceu outra, aí de vez em quando aparece aqui. De vez em quando eu chamo, porque eu digo, você já gosta de me chamar de gastoso, hein? Sou gastoso. Rapaz, não tem a preciosidade, é a mulher que você casou, entre troncos e barrancos. Se não houve traição, se houve alguma coisa em abundância, entendeu? Mas aí não houve traição, a pessoa vive entre troncos e barrancos, rapaz. Com 50 e poucos anos.
Foi o Ricardo mesmo. O Ricardo primeiro eu encontrei lá lá na Uneal. Aí quando eu vi o Ricardo, olha o cara, fui para lá brincar. Eu digo, olha, procura saber as presepadas que eu fiz no primeiro turno aqui do Lula, que eu disse, só vim aqui para dar uma volta a Ricardo Nezinho. Que eu falei no início, que até o professor Sinésio Iracedo, aí ele repetiu, Iracedo, o voto é secreto. Eu digo, eu não vim pedir voto a ninguém. Eu estou dizendo quem vou votar. Mas você só vota se quiser, que já passou de 7 anos, você estava com uma muleta ainda, né? Você só vota quando completar, se você se quiser. Eu digo, mas eu faço questão de vir. Só para dar uma volta a Ricardo Nezinho. Aí tem intimidade com ele, né? Quando eu era vereador, eu já gostava de assistir as reuniões dele na casa da minha sobrinha. Como o procedimento de vocês é porque realmente ele falou, eu digo, tuas ordens. Aí eu já disse o pessoal aqui, olha minha gente, eu não sou importante não, eles que se importam comigo. Isso não é castigo, isso chama-se vanguarda. Isso aí não é estrelato, é nasce um astro. Eu gostei. Rapaz, eu só tenho que agradecer, não as vantagens, mas as possibilidades de crescer espiritualmente para minha alma e para Deus. Que eu quero me sentar à direita de Deus, dar com a direita para a esquerda não ver. Quero mais agradecer, dizer a vocês que meu pai fugiu de casa, lá do Crato, e foi para Juazeiro contar o Padre Cícero, ficou sendo garoto de programa, mas terminou até criando cavalo de raça. O exército tomou um caminhão dele com araruta, mas depois devolveu na Aliança de 30. Tudo se passou na minha família, mas era um pai que causava inveja, muito bacana, um casal bacana, faleceu com 58 anos de idade. E eu já estou aqui com quase 80, mas graças a Deus eu estou bem de saúde, o problema só foi as quebraduras do acidente. Mas entre mortos e feridos, todos escaparam. E eu estou aqui também contando a história. Eu quero que vocês aproveitem bem a vida, que a vida é um colosso. Tem um momento de desgosto, que a vida é uma merda. Tem um momento de gozo, o resto é desilusão. Mas vamos aproveitar o gozo da vida, que a vida é celestial. É Deus que quer assim. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Combater um bom combate e a carreira continuar.